existem áreas na sua vida que não estão como você gostaria que estivessem? Você gostaria de ter uma vida mais que abundante? E se eu disser que isso é possível? Meu nome é Danilo Carvalho, sou pastor na Just Church e eu te convido agora para mergulhar comigo numa série de estudos, Uma Vida Mais Que Abundante. E eu duvido que a sua vida será a mesma. Para nós iniciarmos então a primeira parte do nosso estudo, eu quero falar sobre o tópico Um Novo Tempo. Então eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, pegasse o teu caderno, as tuas anotações e você viesse junto comigo aqui para que nós possamos mergulhar nessas verdades da Palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia em João capítulo 10, no verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá, olha só. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra vida no original grego é a palavra zoe, que significa a própria vida de Deus. Caminhando ainda em João capítulo 1, no verso 4, a palavra de Deus diz assim: nele estava a vida, a zoe de Deus, e a vida, que é a própria vida de Deus, a zoe de Deus, era a luz do mundo. Ou seja, nele estava a zoe. A zoe, na verdade, é o desenvolvimento integral do homem. A vida de Deus em mim e em você é tudo que nós precisamos para que nós possamos ser seres integrais, espírito, alma e corpo, maduros naquilo que Deus projetou para que eu e você pudéssemos ser. Então, nele estava a vida de Deus, e essa vida ela habita dentro de mim e de você. O que eu quero que você entenda e preste atenção, que essa vida zoe, a própria vida de Deus, ela somente é possível através da pessoa de Jesus. Continuando no Evangelho de João, João capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz assim, abra lá sua Bíblia em João 1, 17, eu vou aguardar um pouquinho para que você possa abrir a tua Bíblia. João capítulo 1, verso 17, olha o que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o que eu quero que você entenda é que Jesus ele inaugura um novo tempo. Esse tempo que nós vivemos é um novo tempo. Jesus inaugurou esse novo tempo há mais de 2000 anos atrás. Então a Bíblia nos diz aqui que a lei foi dada. Isso implica que um senso de distância, mas a Bíblia fala também que graça e verdade eles vieram. Na verdade isso é algo muito pessoal. Graça é pessoal, graça é uma pessoa, e a Bíblia diz que graça e verdade vieram. Precisamos entender de uma vez por todas que graça não é um movimento, não é uma doutrina, graça não é um estudo, graça na verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. E o que você acredita dessa pessoa fará toda a diferença na sua vida. O que eu penso, o que eu creio, da maneira que eu me movimento, crendo nessa pessoa vai fazer a diferença em toda a minha vida. É importante dizer que Deus não nos chamou para uma prisão, pelo contrário, Deus nos chamou para que sejamos livres pelo Espírito Santo, livres através do Espírito Santo, para que tenhamos uma vida livre, caminhando, fluindo através do Espírito. E seja qual for a dificuldade que você está enfrentando hoje, a tua resposta sempre estará na pessoa de Jesus, que é a graça. Amém? Então observe, olha só, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei foi dada através de um servo, mas a graça veio através de um filho. Então, nós vamos estudar um pouquinho, a partir de agora, alguns aspectos do Antigo e do Novo, da lei e da graça. Nós vamos fazer um contraste, vamos colocar um do lado do outro, e você que está nos acompanhando aqui, você mesmo vai ver essa diferença. Então olha só, eu queria te convidar a abrir em Êxodo no capítulo 34, no versículo 7. Êxodo 34, no verso 7. Nós estamos falando nesse primeiro tópico do nosso estudo sobre um novo tempo. Jesus inaugurou um novo tempo. Jesus é a pessoa da graça. Graça e verdade vieram. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito do novo tempo e do antigo tempo. Então vamos lá. Êxodo 34, 7. Olha o que diz: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não
inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, preste atenção, sobre a lei, Deus diz que jamais inocentará o culpado, pelo contrário, mas ele visitará os seus pecados até a terceira e quarta geração. Bom, isso é o antigo. Vamos ver o novo então? Hebreus no capítulo 8, versículo 12. Então abra lá a sua Bíblia, Hebreus 8, verso 12 e 13. Olha a boa notícia da graça de Deus, olha a boa notícia do novo tempo, olha a boa notícia que eu e você, nós vivemos hoje. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero repetir esse finalzinho de frase novamente, dizendo, o Senhor disse, jamais me lembrarei. O Senhor é como se Ele tivesse, Ele apagasse, Ele não se lembrasse mais, que Ele lança isso fora e nunca mais se lembra. Então olha só, verso 13, quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Você percebeu? Houve uma mudança radical em alto e bom som. Tudo isso por causa da pessoa de Jesus. Jesus então ele vem e ele inaugura esse novo tempo. E eu quero, a gente tem tantos fundamentos sobre isso, e eu quero mergulhar mais um pouco com você, fazer você refletir, você estudar mais um pouco sobre isso. Então vamos lá, eu quero que você abra a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no verso 3. E eu quero que você preste atenção. A lei, ela é direcionada para o homem. Então olha o que diz, Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas contrário à lei, na graça, a graça é direcionada para Deus. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 8, no verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A lei, ela foca naquilo que o homem precisa realizar, mas a graça, ela foca naquilo que Jesus já realizou. Sobre a lei, você é desqualificado pela sua desobediência. Sobre a graça, nós somos qualificados pela obediência de quem? De Jesus. Sobre a lei, você se torna justo quando você faz o que é certo. Sobre a graça de Deus, você se torna justo. Olha, isso é muito importante, essa é uma grande chave. Sobre a graça, você se torna justo quando você crê corretamente. Então, eu preciso crer de forma correta, crer no que é certo. Agora, escute isso. Se eu colocar a lei de Moisés, se nós colocarmos a lei de Moisés entre nós, entre você e Deus, novamente, mesmo porque a lei já cumpriu o seu papel, você está negando a obra consumada de Jesus. Nós estaremos então negando a obra consumada de Jesus. A Bíblia diz, pois, se a justiça puder advir da lei, então Cristo morreu em vão. O que eu quero que nós possamos entender, né, nesse estudo é que a morte de Jesus, ela cumpriu todas as exigências da lei da antiga aliança. Jesus já cumpriu todas as exigências. E a palavra de Deus diz que o escrito de dívida já foi pregado na cruz. Eu quero repetir isso. O escrito de dívida foi pregado na cruz. Então você pode estar me dizendo assim, pastor, então quer dizer que nós não estamos mais debaixo da lei? Sim, mas aí Jesus disse que veio cumprir a lei. É verdade, Jesus, que ele veio cumprir, a Bíblia fala que ele não veio para abolir a lei, mas que ele veio para cumprir a lei. E isso é uma grande verdade. Jesus realmente disse, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E Jesus cumpriu sim, cada uma das exigências, mas o detalhe é que ele cumpriu no meu e no seu lugar. Então, através dele,
você cumpriu a lei. Através de Jesus, a lei foi cumprida. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você financiou um carro ou você financiou uma casa. A minha pergunta é, quando você quitar a sua dívida, toda a sua dívida do carro ou do seu apartamento, você continuará a depositar as parcelas no banco? Sim ou não? Lógico que não. Por quê? Porque a dívida foi quitada. É isso mesmo, da mesma maneira. Mas se o banco te exigir que você continue pagando, se ele te exigir mais pagamentos, o que você tem que fazer? Você simplesmente tem que pegar a documentação da quitação e apresentar ao banco. Simples, né? Da mesma forma, a dívida que tínhamos da lei foi quitada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quitou toda a dívida que nós tínhamos. Então, quando o diabo vier te acusar e lhe mostrar o quão rápido você caiu e falhou, tudo o que você precisa fazer é apontar para o pagamento da cruz que Jesus cumpriu. Amém? Cristo, na verdade, é o nosso documento de quitação. A lei, ela não tem mais domínio sobre você. A lei, ela não pode mais ter poder. A lei, ela não pode operar poder sobre você. E aí, uma pergunta que a gente sempre faz quem poderia permanecer diante da lei, diante de tantos decretos, diante de cerca de 613 a 615 decretos? Ninguém. Era impossível ao homem cumprir a lei. Era impossível ao homem ser justificado pela lei. Em Mateus, no capítulo 5, se você quiser abrir, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no verso 44. Mateus 5, 44, olha o que diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Só mais uma vez, Mateus 5, 44, orai, amai os vossos inimigos e orai pelos aqueles que te perseguem. Se hoje nós temos dificuldade de amar o nosso vizinho, é ou não é verdade? Não exige esforço da nossa parte? Se nós temos dificuldade de amar os nossos vizinhos, como então, imagine amar os nossos inimigos, né? E a Bíblia fala em Mateus, no mesmo capítulo 5, no versículo 22, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo eterno. Cara, isso era no antigo tempo, você está vendo? Olha só, amai os nossos inimigos, e ele está dizendo, no instante que você se ira com o seu irmão, você cometeu assassinato. E aí eu quero te lembrar então a transição que Jesus fez, aonde Jesus nos colocou. E aí eu quero falar com você, te lembrar um pouquinho aquela passagem a respeito do Sermão do Monte. Jesus está lá, estava pregando para os seus discípulos e a Bíblia diz que ele pregou no Sermão do Monte e desceu. Agora pense, se o rei tivesse ficado lá no alto, não haveria redenção para mim e para você, para nós. Se ele tivesse ficado no céu, se Jesus tivesse ficado no céu, tivesse estabelecido seus padrões santos lá no trono de Deus, não haveria redenção para mim e para você. Não haveria esperança para mim e para você. Não haveria esperança para nós. Mas a Bíblia diz que ele desceu. Ele desceu para me encontrar, para te encontrar. Um dia o Senhor me encontrou e um dia o Senhor te encontrou. E ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele desceu até a humanidade sofredora, ele veio até mim e até você. E a Bíblia diz que no pé da montanha ele encontrou um leproso. Naqueles dias, pessoas que tinham lepras,
elas eram consideradas imundas. E elas ficavam fora do convívio, do arraial, elas eram deixadas em lugares separados. E, na verdade, quando aquele leproso ele se aproximava, eles começavam a gritar: imundo, imundo, para que as outras pessoas se afastassem, para que elas não fossem contaminadas. Vamos abrir lá em Levíticos, no capítulo 13. Abra sua Bíblia lá um pouquinho. Levíticos, capítulo 13. Olha o que diz o Antigo: uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro, impuro. Essa pessoa, olha aqui, essa pessoa, além de sofrer uma doença física, que naquela época era uma doença praticamente terminal, não tinha cura, essa pessoa ainda sofria uma violência emocional. Ela era separada, ela era obrigada a vestir vestes, como diz aqui a Bíblia, roupas rasgadas. E quando se aproximava, as pessoas gritavam em alto bom som: imundo, imundo, leproso. Então essa pessoa sofria uma violência emocional muito grande. E olha só, enquanto durar, verso 46, enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro. E estando impuro, deverá morar à parte, sua habitação será fora do acampamento. Então, percebe? Então ali em Mateus no capítulo 8, depois você, se quiser abrir, Mateus no capítulo 8, no versículo 2, ali Jesus então desce do monte, e ali ele encontra um leproso. E esse leproso vira para Jesus e ele fala: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Presta atenção na comunicação, na fala desse homem, porque a fala dele traz por detrás algumas questões, algumas coisas, alguns sentimentos. Então ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Perceba, se quiseres. Ele não duvidava que Jesus pudesse limpá-lo ou curá-lo ou fazê-lo, mas sim, ele duvidava que Jesus quisesse fazer aquilo. Muito provável por tudo que ele passava, por todo o preconceito, por toda a discriminação, por todo o rótulo que ele tinha. Então Jesus fala assim: quero ser limpo. Jesus ele não titubeia, Jesus ele não vacila, Jesus ele não fica pensando, Jesus ele não fica analisando, mas de forma imediata Jesus diz: eu quero, fica limpo. Por quê? Porque a pessoa da graça de Jesus, ela está na cura. O negócio de Jesus não está na doença, o negócio de Jesus está na cura. A cura não provém de Deus, e depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, sem hesitar, Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. E a Bíblia diz que ele ficou limpo de toda a sua lepra. Olha só, Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Olha a diferença então. Então eu estou te convidando a colocar o tempo antigo do lado, o tempo novo do outro, e você vai fazendo as suas comparações. Sob a lei, o limpo toca o imundo e se torna imundo. Sob a graça, Jesus torna os imundos limpos. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus, elas são contagiosas. Queridos, se Deus não está esperando a oportunidade para te punir, para te fulminar, para acabar com a sua raça. Pelo contrário, a vontade de Deus, existe de Deus um transbordar de bondade. Há um transbordar da vontade de Deus sobre a sua vida. Você que está nos assistindo, eu quero dizer isso para você, né, nesse estudo. Há um transbordar da vontade de Deus sobre a sua vida. Bom, eu espero que você esteja consciente desse novo tempo, onde a bondade de Deus me encontrou, onde a bondade de Deus te encontrou, que você tenha uma revelação do amor de Deus, do favor de Deus,
E na parte 2 do nosso estudo, nós falaremos sobre a vitória contra o pecado. Então eu te aguardo. Até a próxima.